Já começou tudo. Que tristeza, Senhor. Mais e mais, o santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar seguro.
Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pega a sua Bíblia, Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 24. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 24 e o verso é o verso 13. Glória a Deus. Quem achou o texto, diga amém. Amém.
Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os olhos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram estes dias? E Jesus lhe perguntou: que coisas? Se assente, por favor. Renove a sua atenção. A morte de Jesus foi dita e falada e explicada como haveria de suceder a sua morte. Os discípulos sabiam que em um momento eles perderiam o mestre. Isso não quer dizer que eles estavam prontos para essa tamanha perda, mas eles sabiam que haveria de acontecer um dia em que se cumpriria as profecias ditas pelos profetas. E esse dia chegou. Antes, Jesus vai instruí-los, conversar com eles, acalentar o coração deles, mas a sua morte é inevitável. E Jesus morre na sexta. E eles têm uma promessa. Diga comigo, promessa. Não, você não falou, você está na sua casa ainda. Diga comigo, promessa. Que esse Cristo que morreu na sexta haveria de ressuscitar ao terceiro dia. E todos que têm uma promessa, carregam uma promessa e confiam em quem fez a promessa, aguarda o cumprimento dela. Aleluia. Então a tristeza deles, minha presidente, é que eles sabem que Jesus morreu, mas há um conforto. Daqui 3 dias ele vai ressuscitar. O sábado foi o pior dia para eles. Talvez um dia que não queria se acabar. É o primeiro dia deles sem o mestre. É o primeiro dia deles sem os conselhos da manhã no café. Só que alguém está cutucando um, dizendo: calma, é só amanhã. Alguém ainda está dizendo: calma, que amanhã ele vai aparecer para nós. Glória a Deus. Eles dormiram, cochilaram, descansaram. E no domingo de manhã, quem é que chega no túmulo? Algumas mulheres. Elas já não encontram o corpo mais de Jesus. Elas encontram 2 anjos assentados que faz uma pergunta para elas e diz: por que procurais entre os mortos aquele que já está vivo? A resposta é positiva, mas a pergunta ainda é: vivo, mas aonde é que ele está? Que ele está vivo, então a gente já sabe, ele não está aqui. Mas ele foi para onde? Ele não deveria passar na nossa casa para dar a última palavra? Ele não deveria encontrar com a gente para dar os últimos sermões? E a pergunta é: aonde está Jesus? Levante uma mão direita. Talvez você está perguntando da mesma forma. Ele está vivo, mas onde é que ele está? Ele está vivo, mas em casa ele não passou. Ele está vivo, mas eu não vi ele. Eu tenho uma notícia para você. Você pode não ter visto ontem, nem hoje de manhã, nem hoje à tarde, mas aqui nesta casa ele veio para se apresentar para alguém. Eu não vim
Mas o desespero é tanto que eles se dividem. E a divisão deles não é negativa. Alguns correm para Jerusalém. Eles estão desesperados, sem o mestre, o que a gente faz. E nós, discípulos, resolvemos ir para Emaús, um povoado distante. Vamos se retirar. Vamos ver o que a gente faz. Enquanto eles estão indo, dizendo, de que valeu a gente ficar com ele, se ele foi embora e nem tchau deu para a gente? De que adiantou a gente servir a ele, se ele foi embora e nem oi disse para a gente? Mas enquanto eles estão conversando, o texto diz que Jesus se aproxima. Aí uma palavra revelada para quem vem do culto de ceia: ele já se aproximou de você. Não, você não entendeu. Se entender, você estava de mão erguida. Ele não vai chegar, ele já chegou. Ele não vai aparecer, ele já apareceu. Ele não vai se aproximar, ele já se aproximou. E está falando com você agora. E dizendo: o que é que vocês estão conversando? Segura que eu entrego. Jesus interrompeu a reunião dos dois, pastora Léo. E o Espírito Santo gritou no meu ouvido: eu vim interromper a reunião de muita gente hoje aqui, porque tem gente com o ouvido trancado, escutando coisas que não devia. Mas hoje o Cristo ressurreto, aquele que morreu, mas ressuscitou, vai interromper a reunião e vai falar com alguém. Vai falar com alguém. Vai falar com alguém. Espanta. Porque se o murmurinho na cidade é: Jesus morreu, ressuscitou e foi embora. Como é que pode alguém se aproximar e dizer: o que vocês estão falando? Só se fala na morte e na ressurreição dele. Aí os discípulos param: não, só pode ser brincadeira. Os discípulos estão tomando brincadeira. Você é o único aqui que não sabe o que aconteceu nesses dias. E aí Jesus olha e diz assim: o que foi que aconteceu? Olha o texto. Eles não reconheceram Jesus. Jesus está perguntando: o que aconteceu com você? Pega isso aqui que você é profético. A palavra dele, a pergunta dele hoje, Samuel, é: o que é que aconteceu com você? Se você tiver boca para me contar hoje, eu vou revelar para você o que não estava pronto para ser revelado. Mas eu preciso que você fale para mim o que é que anda acontecendo com você nesses dias. Esses dias aí que você andou sumido, que você não veio, que você não participou dos cultos, o que é que houve com você? Aí ele está assim: nós perdemos o nosso mestre. Isso para Jesus encheu o seu coração de alegria, porque Jesus é o mestre deles, irreconhecível para eles. Mas eles estão dizendo: perdemos ele, não vimos ele, não sabemos onde ele está, mas ele continua sendo o nosso mestre. A gente não sabe o que ele foi fazer, para onde ele foi, mas continua sendo o nosso mestre. Quando eles passam na frente da casa, pega isso aqui, os discípulos vão entrar e ele vai continuar. Porque se você não convidá-lo, ele não entra. Vou falar de novo para você pegar: se você não chamar, ele não entra. Aleluia. O texto de Apocalipse diz que estou à porta e bato. Nunca foi para pecador, é para a igreja. Nunca foi. A gente já pregou para pecador, já ensinou isso. A gente prega até hoje, vale a pena pregar, mas não é para pecador, é para a igreja que fechou a porta. Então ele está dizendo: se você não me convidar, eu passo por cima da tua casa, mas não entro, eu sou educado. Aí os discípulos dizem: fica conosco. A noite já vai entrar. O senhor não quer dormir aqui em casa esta noite? A gente não sabe quem o Senhor é, mas a gente está conversando com você no caminho e o Senhor está transmitindo uma paz que a gente não tem, desde que o mestre foi embora. Dorme aqui com a gente, porque o Senhor traz paz para nós. O nosso mestre se foi, mas o Senhor tem uma palavra tão doce e Jesus está querendo revelar para ele: sou eu, mas não pode. Ele segura, entra na casa, senta na mesa e pega o pão para partir. Eu posso te revelar: ele está sentado nessa mesa aqui hoje. Ele está sentado nessa
Porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação não querem mais pegar. Porque pararam de falar do céu e só se querem materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Faça deste novo prazer. Levanta essa geração, traz de toda a visão, onde tudo começou, de volta ao verão. Acende a chama, menos restaurará. Põe a luz dois, desce aqui neste lugar. Acende a chama, menos restaurará. Põe a luz dois, desce aqui neste lugar. Acende a chama, menos restaurará. Põe a luz dois, desce aqui neste lugar. Acende a chama, menos E você que acredita assim, eu te convido a aplaudir o nome do Senhor. E a glorificar Ele nessa noite. Você é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia! Glória a Deus, que o Senhor venha acender a chama continuamente do seu Espírito sobre as nossas vidas, no nome do Senhor dos Exércitos. Tem visitante hoje? Glória a Deus.
Só tem um som hoje? Noriene, é isso? É isso mesmo. Tem mais alguém sem ser ela? Todos são da casa? Como nós vamos receber a nossa irmã? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Volte sempre e me traga mais vídeos. Se gostar, fica com a gente. Se não gostar, olhe para a gente. Glória a Deus, Deus abençoe, irmão. Fica à vontade, tá? Você é amiga da tia Cris, né? Não é? É? Glória a Deus, é uma boa amiga. Meus irmãos, sentado como você está, abre a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, uma breve meditação para nós participar da ceia de Cristo. Lucas 1, livro do Dr. Lucas, capítulo de número 1. Glória a Deus. No verso 5 a seguir: sentado como você está escrito assim, verso 5: existiu nos tempos de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo glória a Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade, e você diz amém. Amém. Glória a Deus. Vira para o teu irmão e fala assim, ó, não importa a dor, não importa os problemas, continua obedecendo o chamado de Deus. Estamos diante de uma história que fala sobre Zacarias. Todo mundo conhece a história de Zacarias pelo fato de Isabel, a irmã Isabel, ser estéril, não podia dar luz, e ambos eram de idade. Isso é o que diz o texto, é o que a gente conhece. E muita gente conhece, porque todo texto tem uma parte onde a gente conhece o personagem por aquela frase. Mas o que devemos entender é quem é Zacarias. Zacarias, ele servia no templo de Jerusalém. Ele era uma turma de sacerdotes comandado e criado pelo rei Davi. A saber, Davi, ele cria 24 turmas. Agora desculpa que eu estou tossindo, como tirou tossindo, né? Davi, ele cria 24 turmas de sacerdotes, e Zacarias fazia parte dessas 24 turmas, sendo que a turma que ele mais trabalhava era a turma de Abias, e segundo o texto vai informar que era a melhor turma de sacerdote, porque isso é normal, todo lugar tem aquelas turmas e tem aquelas que se destacam mais. A turma que Zacarias trabalhava era a melhor turma. E como hoje a gente trabalha com escala, naquela época, e você pode ler na Bíblia, que chama-se e atirou sorte, eu tinha que estar escalado. Zacarias, ele constantemente ele era escalado para servir ao Senhor na sinagoga, no templo, aonde ele fazia confissão a Deus pelo pecado do povo. Só que como o texto vai dizer que Zacarias ele era avançado de idade, porque é saber o sacerdote e o profeta. Hoje existe profeta de todas as formas, de todas as idades, né? Só que biblicamente o sacerdote ele tem que ser consagrado após os seus 30 anos, e profeta também. Mas hoje existe profeta tanto homem e mulher que começa a falar o xalamanaia, já diz que é profeta. Só que biblicamente é 30 anos de formação
desde criança, que é treinado para ser profeta ou sacerdote. E aos 30 anos, Zacarias começa a atender como sacerdote. E quem conhece a história mosaica sabe que o sacerdote ele tinha a função de pegar a confissão do povo, dia determinado, o povo ia fazer a confissão, e o sacerdote entrava no templo, no lugar santo dos santos, tendo na sua perna aquele manto, chamado de manto sagrado, e no seu pé tinha uma campainha chamada de romã. Acertei, Tiago? Tanto tempo não fala da romã, campainha. E a função dessa campainha era para denunciar se o sacerdote estava vivo. E era amarrado uma corda na sua perna, e ele entrava dentro do templo, no lugar santo dos santos, para entregar a petição, o pecado do povo e pedir ao mesmo tempo pelo povo. O sacerdote tinha a função de levar o problema do povo para Deus e receber de Deus e trazer a resposta para o povo. Quanto à diferença do sacerdote para o profeta, o sacerdote leva o problema do povo para Deus e o profeta traz de Deus para o povo. Por isso que é necessário ter bagagem, né? Porque para trabalhar com Deus tem que ter bagagem. Mas o que chama a atenção aqui nesse estudo é que Zacarias é um homem que tinha tudo para dizer: eu não vou ser mais sacerdote. Porque Zacarias, ainda que ele quisesse, ele tinha com ele algo que não permitia que fosse sacerdote. Mas a Bíblia diz que quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Eu vou baixar o livro, pastor. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Talvez o Satanás vai para a tua cara e diz: você não tem competência, você não pode estar de pé aí, você não pode comandar o diaconato. Mas se Deus escolheu, então o capiroto pode falar que Deus vai dizer: eu não estou nem aí porque você está falando. Foi eu que levantei, foi eu que escolhi e acabou. No caso de Zacarias é isso aqui, meu amigo. Porque Zacarias, o texto vai dizer que a mulher era estéril. Todo sacerdote tinha que ser pai de filho homem. Zacarias não tinha. Aqui é onde Deus começa a trabalhar na contramão para nos ensinar que quando ele fala, não estava lá. O texto diz que ele vai sacrificar. Eu vou correr para o cara da Santa Ceia, porque eu tenho que estar com vontade. Eu estou com vontade hoje. Não vou deixar para o domingo que vem, né? É só uma pérolazinha. Presta atenção. Ele entrava para sacrificar e trazer resposta para o povo. E segundo a história, nós vamos entender que Zacarias, ele continuamente, ele orava pela sua esposa, ele orava pela sua casa. Por isso, olha para o Senhor, pastor, não deixe de orar pela sua casa. Não, pode passar o tempo, mas não deixe de orar pela sua casa. Está entendendo? Não deixe de orar pela sua casa, porque um dia essas orações vão surgir efeito. E Zacarias orava, Zacarias buscava a Deus, Zacarias se lamentava, mas o milagre não acontecia. Porém, algo que nós precisamos entender: por mais que Zacarias para o povo não tinha valor, por causa dessa deficiência familiar, para Deus Zacarias era o melhor. Tanto é que a história vai dizer que ele fazia parte dessas 24 turmas. Ele era o da turma melhor que se destacava. Era a turma de Zacarias, porque Zacarias não fazia as coisas com brincadeira. E Zacarias sempre orando, sempre buscando, sempre dedicando a sua vida. Eu quero entender, pastora Débora, que quando chegava lá no templo para trabalhar, chegava para o chefe: gente, eu estou aqui, é eu que vou hoje, é você que é Zacarias. Ele entrava no templo e dizia assim: obrigado, Senhor, eu estou com o meu problema em casa, mas obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Ah, meu, eu estou com o problema lá em casa, minha casa está caindo, Senhor. A mulher hoje vai ser irritada, cobrando de mim porque não tem filho. Senhor, hoje está tudo bagunçado em casa. Mas tem uma coisa, Jesus, hoje, aleluia, minha casa ficou lá, mas hoje é dia do serviço. Então, meu Deus, se eu vim para o culto, eu não importo com o meu problema, não importa o que falou, não importa o que deixa de falar, eu vim para adorar o Senhor. Senhor, é como você está aqui, Senhor, a minha casa está toda bagunçada, eu tenho muito problema, amanhã segunda-feira as contas venceu, não tenho como pagar, mas hoje eu vim para adorar. Eu não estou indo para minha conta. Zacarias era assim: eu vim para o culto de ser, Senhor, está tudo virado lá em casa, mas eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim orar, eu vim oferecer o meu sacrifício. Zacarias fazia isso. Não importa o teu
quando Deus te escolheu, Deus já sabia que tu fazia esse sentir de vítima. E Deus, quando ele conhece, ela já sei que ela vai, é o vitimismo. Já sei que hoje ela vai acordar melancólica. Ah, não sei porque eu nasci. Eu já sei de tudo isso. Antes de você nascer, eu já sabia que a pastora Débora era assim. Eu já sabia que o pastor Lourenço era assim. Então, não adianta vitimismo com o Senhor porque não cola. Porque antes de tudo isso, ele já sabia. Detalhe, ele tem a resposta. Não queira saber qual é. Mas que ele tem a resposta para o vitimismo, ele tem. E Zacarias, meu irmão, todo dia entrava lá, todo dia. Aí quando chega um belo dia, vamos entender aqui para nós dizer, Deus mexe nos arquivos e disse, lembrei do moço, bom de oração. Todo dia ele ora, ele pede pela sua casa. E hoje eu resolvi descer para abençoar este moço. E quando ele, quem sabe, estou conjecturando, quando quem sabe ele vai nos arquivos, e aí o anjo diz assim, olha, hoje não é o dia de Zacarias não desfazer. Porque quando eu quero operar, eu vou mudar a escala. O Espírito Santo desce lá, fala na cabeça do chefe, hoje é o dia de Zacarias em servir. E quem sabe, irmão, porque, irmão, eu falo assim, quem sabe, mas biblicamente, o que a gente vê no dia a dia, foi justamente o dia que Zacarias estava mais ruim, pastor André, sabe por quê? É o dia que a gente está mais ruim que Deus fala com a gente, já se entra na igreja todo arrebentado, com a coluna travada, chega uma pessoa e diz, senhora, por mim, senhora, hoje eu que preciso, não é assim, acontece. Não é o dia que a gente está mais ruim, que alguém chega assim e diz assim, dá uma palavra para mim, irmão, meu Deus, eu estou com a pressão lá em cima, meu Deus. Aí chega algum e diz assim, estou com a pressão baixa, ora por mim, meu Deus, a minha está lá em cima, está chorando, meu Deus. É assim que acontece, é no dia que a gente está mais ruim, que Deus tem graça de querer usar a gente, sabe por quê? Os problemas não podem anular a chamada. Não é? A dor não pode anular a chamada, né, minha filha? Não pode. Ah, eu não vou. Não anula a chamada. Eu não consigo. Não anula a chamada. Hoje eu estou bravo. Eu disse, pois aí é que eu vou te usar. Porque quanto mais está bravo, mais é que eu vou usar com vontade hoje. Aleluia. Zacarias, quem sabe, irmãos? Entra, ó Deus. Perdoa eu. Quase que eu e Isabel está ruim, cara. Quase que está ruim, quase que a véia hoje. Senhor, hoje nem era meu dia, mas é você, Zacarias entra. Só que quando eu quero entender, espiritualmente, que quando ele pisa na porta do templo, o Espírito Santo diz assim, ó, fica para lá o problema, agora tu entra comigo. Sabe por quê? Sabe por quê? Desceu aqui agora. Sabe por quê? Você pode estar virado num giraia, mas quando Deus quer usar a tua vida e quer entregar a tua bênção, quando você pisa na porta, o Espírito Santo diz assim, o problema é da porta para fora, da porta para dentro é secreto. Você passou pela porta de vidro, o problema ficou lá. Aqui é secreto com Deus, porque Deus já está falando com você nessa noite. Você pode glorificar o nome dele? Não estou pregando não, vou ver se eu prego comigo mesmo. Se eu preparação para a ceia. E quando ele chega lá, que ele está perto da bacia, ele se lava. Quando ele vai próximo ao incenso que ele está oferecendo, quem é que aparece? E o anjo do Senhor. Nós já aprendemos, quando fala anjo do Senhor, é o próprio. Quando você vê a palavra anjo, é o anjo, mas quando fala anjo do Senhor, é o próprio, teofania, que desceu lá. Ah, não entendi, pastor, mas Zacarias não tinha aquela noite de que não tinha filho, não podia servir como sacerdote? Pois o anjo sabia disso, porque eu disse assim, ó, eu sei que ele tem essa deficiência familiar, pois eu mesmo vou descer para resolver. Não entendi, pastor, não importa o teu problema, Satanás pode falar o que quiser. Deus disse hoje eu mesmo vou descer na costa de Israel e cara a cara com ela, só eu que vou receber, vou resolver esse problema aqui, entendeu?
Zacarias, eu ouvi, está aí no texto, as tuas, plural, orações. Imagina Zacarias olhando e disse assim: é mesmo? Eu ouvi Zacarias. Vamos entender Zacarias contando? 30 anos como sacerdote, 30, 40, não vai, tantos anos orar. Eu orando, ele disse que ouviu as minhas orações. Aqui para nós. Se é nós mesmo, não ia orar, puxa, aquela vida. Vamos chutar aí, 50 anos orando todo dia, disse que eu vi nesse hoje só. 50, quantos anos faz que você está esperando? Quantos anos faz que você está orando e você já está desistindo? Pois Deus está me usando hoje para te dizer: eu estou ouvindo as tuas orações. Zacarias! Imagina Zacarias, porque o sacerdote ele ficava no braço. Ninguém, nem o vento entrava ali. Era secreto, era ele e Deus. E se vacilasse, a morte chegava com fogo queimado. Não tinha ninguém. Aí o camarada está aqui de boa, né? Oferecendo ali o seu sacrifício para esperar a resposta para o povo. E uma voz chega perto onde ele está e diz: Zacarias, cara. Isso aqui fazia na perder a cabeça na hora. Se é nós, Zacarias, só que tem que comer. Calma, Zacarias. Calma, Zaquinha. É morte. No lugar onde ninguém podia falar, a voz do próprio Deus: Zacarias. Se a Bíblia diz que é a voz do povo, como é que foi a voz dele? Mas ele desceu com propósito, com gosto, sabe? De propósito. Zacarias, eu ouvi as tuas orações. Com certeza, uma hora dessa, Zacarias já estava de joelho, vai dar um momento, né? Já caiu de joelho, começa a tremer, e disse: a tua mulher. A tua mulher, a irmã Isabel, ela vai dar à luz um filho. Aí Zacarias estava tão cheio dos tempos que ele olha depois e diz assim: como assim? Ei, quantos anos tinha Zacarias já? Uns 80 já tinha mais, né? Quando Zacarias, negatividade com Zaca. Quando Zaca disse o quê? Ela vai engravidar? Ele duvidou. Só que a dúvida dele, irmão, é normal. Nós teríamos a mesma coisa, ou pior ainda. Zaca olha para a vida dele e diz assim: já era. Lembra da mulher dele? Meu Deus do céu, velhinha, meu Deus, desse mato não sai mais coelho. A fábrica está fechada, passou a régua, não dá mais para nada. Aí o anjo olha para Zacarias e diz: porque duvidavas. Olha, irmão. Irmão do céu, peraí. Peraí, irmão. Ô irmão. Irmão, vê se tudo dá certo, irmão. E vê que parece que Deus não estava com mais paciência com nós do que antigamente. Hoje o cara está em oração, cheio da graça. Só porque ele pensou, porque normal, ele velho, a mulher velha, ele disse: não. O anjo disse: só por causa disso você vai ficar mudo. Vai ficar mudo. Só por causa disso. Deixa a dúvida desse pregador. Deixa eu baixar o nível aqui para falar um negócio que caiu uma agulha aqui. Se Deus fosse agir com você, como agiu com Zacarias, se vacilasse, eu não ouvi glória a Deus nessa igreja hoje, porque todo mundo ia ficar mudo. Não. Se Zacarias ele duvida, com razão, imagina você sem razão, que duvida todos os dias. Diminui o glória, mas eu vou bater. Zacarias com razão, e no meio do manto, no meio da oração, o seu coração duvidou, ficou mudo. E você que reclama, murmura, faz o que quer, você acha que Deus está pensando o que você?
vida. Desceu aqui, no canal do meu sapato que não tem. E você que quer entregar o chamado de Deus na sua vida, deixa eu falar para tua, é a única chave que Deus está segurando para abrir a porta, é o teu chamado. Quer largar o chamado? Larga! É a única chave que Deus tem na mão para abrir porta para você, para entender, sabe por quê? Só murmura, só reclama e não disse, mas eu tenho a chave do chamado. Enquanto ele não abrir mão do chamado, eu vou segurar o tempo. Então quer entregar, meu filho? Quer entregar, minha filha? Fica à vontade. Mas o Deus que agiu na vida de Zacarias, ele desceu na casa daqui nessa noite, ouvindo vocês. Repita comigo, oração. Todas elas têm resposta. Credo, pastor, tem oração que não tem resposta. Tem. Até aquela oração de macumbeiro que você faz, vai ter resposta. Vou até tomar minha vida de coco. Até aquela oração contrária que faz, haverá resposta. Sabe por quê? O meu Deus é o mesmo. O meu Deus nunca mudou e não vai mudar. Ele continua sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Leão da tribo de Judá. Está aqui nessa noite dizendo: eu não mudei no mundo, eu sou o mesmo. Estou vindo crente, recebendo tudo na palma das minhas mãos. Pastor, mas se for oração que vai acabar com a minha vida, ele está venerando. O que eu posso, pastor? Ou deixa de orar, ou vai continuar, e ele vai dar o que você está pedindo. Sabe qual que é a oração mais perigosa da nossa vida? Pergunta qual? É quando a gente está namorando. Não, eu vou baixar o nível. É quando a gente está solteiro, largado das traças e quer namorar. O cara fica todo de pau. Senhor, eu preciso de uma maroa. Aí vem a menina. É aquela Jesus. A menina faz tudo de errado, mas o varão está tão orando. E Deus vai dizer assim, ó, vai dar B.O. Não, Senhor. Sou um camarada de oração. Eu vou orar e Deus vai transformar. Deus vai dizer, não, todo esse negócio. E continue orando. E continue, porque tem gente, pastor, tem gente que é uma graça diante de Deus. Deus dá risada de tanta oração. Não vale nada, preguiçoso. Só tem um tempo na boca, acorda 2 horas da tarde, não faz nada, Senhor, manda a barulho. Aí já vai dizer assim, vai sustentar como, Jesus? Vai sustentar como, rapaz? A Deus, eu que vou sustentar, irmão. O solteiro e a solteira me ama, mas eu estou falando a verdade. Quer orar? Quer, Senhor? Eu preciso de uma menina, só que tem que ser primeiro serva do Senhor. Aí já vai ser gostei. Tem que ser a menina que saca na roupa, gostei. Sabe fazer comida, gostei. Se não souber que a mãe dela ensina. Senhor, eu preciso de um varão, só que o varão tem que ser trabalhador. Ô meninas, aqui, os varões prestam ouvido. Meninas, deixa de ser boba. Se for pedir varão, a primeira coisa que você tem que ver, ele está trabalhando. Não está trabalhando não, pastor, porque ele é novinho, adolescente, então deixa ele se criar primeiro. Deixa ele ser papai-anjo. Ah, mas o bicho é novinho, não me pega, deixa de ser papai-anjo. Deixa esse menino crescer, deixa esse menino arrumar emprego, deixa esse camarada virar homem, aí tu pede para Deus, se não, querido. O Deus de Zacarias ainda é o nosso Deus. Aleluia. Ainda é o mesmo. Eu vou correr aqui porque eu já vou passar de Deus. E aí Zacarias chega em casa. E quem está lá? A irmã Isabel, porque toda mulher. Quando você chega em casa, principalmente a irmã Isabel que era crente. A irmã Isabel era crente varão. Crente adulto, cheia da graça. E quem sabe Isaac chega em casa cheia da graça, alegre, mas chega tumbiando de tanta glória a Deus, né? De tanta presença. O anjo falou comigo. Aí quando a irmã Isabel perguntar, e aí Isaquinho, como é que foi lá? Ele
doido. A senhorita quer me dizer que a irmã Isabel, sabendo que Zaca todo dia orava por ela, quando chega a situação em casa, qual foi a atitude dela? Agora que não vai ser nada mesmo. Se não dava certo agora, se tem que falar, não fala mais. Vai morrer. Só que aí a irmã Isabel, eu quero entender que a irmã Isabel acorda de manhã e vê a barriga dela no chá, mexer. Oxi. A irmã Isabel acorda. Oxi. O mal de Zacarias pegou em mim, olha. Meu Deus. E a barriga da irmã Isabel vai crescendo e Zacarias só olhando para ela. A língua coçando para falar, mas falou o quê? Ah, meu Deus. Olha para o Senhor fazer cuidado, irmão, com a dúvida. Ah, meu irmão, você que duvida na chamada de Deus na sua vida e na chamada de Deus na vida dos outros, irmão, cuidado para não acordar sem falar. Como é que você vai explicar para a medicina? Como é que você vai explicar para os seus amigos? Zacarias agora, para começar, Zacarias agora não entra lá no tempo. Não entra, não nem sei lá. Como você que Zacarias ia lá no tempo, você vê para e ele agora você fica no teu lugar. Diz aquele todo que quis, fica na sua. E Zacarias vai com vontade de orar e não podia mais, sabe por quê? Por causa da dúvida. Zacarias queria ir para o templo, mas não podia entrar, sabe por quê? Por causa da dúvida. Aí você vem para a igreja, você se chuma, você ora, e quando o fogo cai, você não consegue mais parar de você estranha, você não consegue mais dar uns pulinhos, e diz: Deus, o que aconteceu? É a dúvida que minou esse campo, é a dúvida que quebrou esse acesso, entre você e o poder do Espírito Santo. Então, olha, a dúvida não pode ter um agir de Deus na nossa vida sem fé. É impossível ser dúvida. E aí nasce quem? Joãozinho. Quem que nasce? Joãozinho. Nisso as duas se encontram e aquele Pentecostes, ele fica sabendo, mas não pode fazer nada. Não pode participar da festa que não tinha voz. E acontece tudo. Depois que nasce, era lei. Era lei. Quem tinha que colocar o nome no menino era o pai. Vamos recuar a irmã Isabel disse: é ele que fala o nome do menino. E agora? Como é que eu vou fazer agora? E foi levar João para se apresentar. Só que tem uma coisa, presta atenção. O nascimento de João divide aqui. Zacarias só sabia da lei. Ele estava no tempo da lei. Então aqui a gente não pode bater em Zacarias, não. Ele estava no tempo da lei. Só que João dividia entre lei e graça. Presta atenção. Olha como Deus entortou a vida de Zacarias, só por causa da dúvida. Lei e graça. Zacarias encerra a lei, ouvindo o anjo, e sai sem falar. Só que quando chega a graça, que era João, o que acontece? Qual o nome do menino? João olha e falou o nome do menino. Zacarias voltou a falar. Não, você não entendeu. A última fala de Zacarias na lei é: a tua mulher vai gerar. Lei. Ele pega a voz na lei, irmãos. Quando João nasce apresentado, que ele ouve o nome de João, ele volta a falar. Não entendi, pastor? Ele deixa de falar na lei e volta a falar na graça. É isso que aconteceu lá na cruz. Nós estávamos mortos. A Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro. Nosso pecado estava sobre ele.
Então, já que nós estamos no tempo da graça, vira para o teu irmão e fala assim: não importa a dor, não importa o seu problema, Deus vai requerer o seu chamado, porque Ele foi te dado no tempo da graça. Vou chegar em casa e falar assim: meu Deus, aconteceu com Zacarias no tempo da graça, quando ele ouve a lei, porque João Batista, quando ele nasceu, todo mundo sabe que ele foi deserto, ele começou a pregar aqui, preparando o caminho de quem? De Jesus, graça. João começou pregando a graça, preparando o caminho da graça. E a primeira voz que o seu pai, do tempo da graça, falou foi quando ouviu o nome de João. Graça. Deus te trouxe aqui para te dizer: não importa o que falam, ou que deixam de falar, continuemos sempre ouvindo a voz da graça, porque foi a graça que nos libertou, foi a graça que nos purificou, foi a graça que enfrentou o inimigo, e é através da graça que eu e você estamos aqui nessa noite. Só uma reflexão, domingo que vem, se der certo, eu prego. Aplauda Jesus e nós vamos para cima. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Lembrando aos irmãos que terça-feira nós temos aqui a nossa terça profética, às 19h30. Como o presbítero Leandro disse, venham preparados, porque pode você ser o próximo pregador. Né, Leandro? Em nome de Jesus. Quarta-feira, nós temos culto nas nossas congregações do Corpo de Genebra, Brasilina e Moreiras, às 19h30. Quinta-feira, vai ter ensaio. Será depois avisa no grupo, né, Sônia? Se for ter ensaio, as nossas líderes avisam no grupo. E temos também na nossa teologia. Você que não faz, venha assistir uma aula. Eu te desafio. Eita. Se Deus não falar com você em uma aula, a gente para e manda o pastor Eduardo nem voltar mais aqui. Venha, Laura, assistir uma aula. Você vai ver que, gente, a gente não sabe nada. Tem muita coisa para a gente aprender. E o bom é que Deus responde. Como assim, Débora? Na aula. Deus responde, encara a gente. E a gente vai embora até meio sem rumo. Né, Magda? Terminou quinta-feira, como que a gente vai embora? Onde eu moro? Eu não sei nem onde eu moro mais. Sério, tipo, irmãos, venha, assistam uma aula e depois você me conta se vai valer a pena ou não, tá bom? Sexta-feira, nós temos o segundo dia da campanha das 7 igrejas, as 7 cartas às igrejas da Ásia. Segunda carta dessa sexta-feira. É os alunos que estão ministrando, glória a Deus. Sábado, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, nós teremos o bazar aqui na igreja. Então você que queira, né, compareça, anuncie, divulgue para as amigas, as irmãs aí, e venha. Tem bastante roupa de blusa de frio, tá bom, gente? Você que tem criança aí, você mulher, aproveita, porque o frio está chegando aí e nós temos lá bastante. É isso aí. Domingo nós temos o ensaio com os jovens, às 17 horas o Ministério de Louvor e às 18 horas o nosso culto da família. Amém, igreja? Precisa de alguma coisa? Batismo nas águas. Dia último domingo do mês de maio, ou é 25 ou é 27, alguma coisa assim. O último domingo será o nosso batismo nas águas. Nós temos almas aqui para batizar, igreja. Temos almas da Brasilina também. No Moreiras também tem. Glória! Em nome de Jesus, vamos já interceder pela vida das pessoas que irão descer as águas do batismo. E você que não é batizado ainda, vem para a igreja, está aqui, adora, mas não faz parte da mesa, da ceia do Senhor. Repense, pense e tome a sua decisão em nome de Jesus. Amém, igreja? Esses são os avisos em nome de Jesus. Você que pode aplaudir o nome do Senhor.
quer desfrutar da prosperidade. Prosperidade é o dom de Deus. Quando eu tiver tempo, eu vou explicar para você sobre prosperidade, que em hebraico significa terça-feira. Uau! Não vou falar mais, não vai dar tempo. Glória a Deus. Amém? Faça isso com amor, com carinho, com dedicação. Agora, se for uma moeda de troca, não entrega. Eu vou entregar tudo porque Deus vai me abençoar. Não entrega não, porque vai dar ruim. Deus não aceita moeda de troca. Amém? Lembra de sexta-feira? Você está servindo a Jesus pela pasta ou pelo dono da pasta? Está servindo a Jesus pelas moedas ou pelo dono da moeda, que é Jesus? Nunca faça barganha com Jesus, que Ele não aceita. Tanto é que o próprio Deus, para que isso não acontecesse, Ele entregou foi o próprio Jesus para morrer na cruz do Calvário. Amanhã, família, amanhã é o nosso glorioso dia nos agarras. Deus vai dar vitória. Ele sempre deu e continua que vai dar. Em nome de Jesus, irmãos, sabe que eu falei que esse mês nós teremos aí um desfalque muito grande por causa da documentação da nossa igreja. Inclusive, você passando lá fora, você pode ir lá no quadro e você vai ver que o papel do bombeiro está lá, tá? A sua igreja está legalizada, regulamentada, pode vir a polícia, pode vir quem vier na sua igreja, não precisa ficar com medo. A sua igreja é toda bonitinha, toda documentada, tá? Mas isso já é um custo. E esse documento que levou mais de um ano, chegou justamente na semana da festividade. E aí o Fabinho orou muito, glória a Deus. Mas houve um grande desfalque no castanho, então precisa ser nos ajude para cumprir esse mês, que ficou difícil, tá? Mas eu creio que Deus vai nos dar graça. Amém? Aí nas cadeiras está o QR Code, é o Pix da igreja, pode apontar aí, vai direto para a conta da igreja. Faça isso. O teu voto, o teu dízimo, a tua oferta. Lembrando que o teu dízimo é proteção. Se você quer indicar, credo, pastor, indicar sim. Tem crente que não pega. Eu quero ser um camarada rico. Abraão foi, Salomão foi. Se você quer indicar, o segredo é oferta. Não é o dízimo, é a oferta. O dízimo é lei, o dízimo é cumprimento, é proteção. Agora, a prosperidade mesmo é a oferta. Então, ponto que você quer aí, faça a oferta de sacrifício, uma oferta de amor, uma oferta de carinho. Faça um voto com Deus. Tem pessoas fazendo voto e Deus está abençoando essa igreja. E por que não conta? A maioria não conta, porque o voto é secretamente entre eu e Deus. Tem pessoas que estão fazendo, eu sei como pastor, eu fico sabendo, Deus está operando milagres através de votos de pessoas que estão fazendo. Então, deixa para você, faça um voto com Deus. E lembrando que voto você só cumpre depois que Deus te dá a bênção. Não é assim, você dá tanto tempo, não. Você faz um voto quando Deus te abençoar e você trata de cumprir. Que a Bíblia diz que se você não cumprir, acho que é epístola de João, de Pedro, diz que se eu não cumprir meu voto, é melhor tomar uma corda e lance-me no despenhadeiro. Amém? Se não cumprir o voto, então faça e cumpra no nome de Jesus. Amém? Presbítero Adriano, ora aqui. Depois de seguir se ofertando, depois o bonitão, hein? Glória a Deus. Meu microfone está com pegadinha comigo, hein? Pai, Senhor, irmãos. Amém. Pai, Senhor, irmãos. Amém. Pode colocar de pé. Vai sentar novamente. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Pai, diante de voltar no Senhor nesta noite, nós apresentamos o dizimista ofertante da tua casa, Senhor. Pai, assim como o teu servo ministrou através da tua palavra, nos ensinando nesta noite. E agora, Senhor Deus, mais uma vez apresentamos para a glória do teu santo nome, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo dia. Amém. Amém. Pode se sentar, você que vai ofertar então em vez pelo Pix ou pelo QR Code, vem aqui receber a opção, em nome de Jesus.
Amém, igreja? Amém. Bolso já com vocês, né? Faltou ali, que foi visitar muito doente. O pastor João saiu. Cleiton não ficou. Que informação que eu recebo aqui? Pessoal que está faltando de água. Aí acabando de água. Tem que levantar mais de água. E vem aí os próximos diáconos. Quando menos esperar, o pastor Lando está rente. E os mais bravos eu chego bem perto para eu não perder a rede. Venha! Aí se prepara aí. Está na hora de levantar jovens para cooperadores. A Maria Helena gosta de jogar o soco no fogo, né, Maria? Chama ela para pegar, ela corre. E eu não sei o presta, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pastor Robson. Glória a Deus. Amém? Fica de pé na sua Bíblia. Abra ela em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23 a seguir. Glória a Deus. Amém? Está escrito assim a palavra do Senhor. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Pois todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reúnes para comer, esperais uns pelos outros. Se, contudo, algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajuntei para a condenação. Quanto a demais coisa, eu vos instruirei quando estiver convosco. Amém? Passo a palavra para o pastor Maurício. Pode tomar o teu assento? Existe vários pensamentos, pastor Vinícius aqui assim. Existe vários tipos de pensamento a respeito da graça. Quem sabe é Jesus, claro. A salvação individual, claro. Mas uma vez que eu aceitei Jesus, eu afastei dos caminhos do Senhor, eu estou desligado. E aí o que acontece? Você se acha no direito. Eu levei muito tempo fora, que nem aqui é. A Thalita. A vulgo Thalita. Não sei porque que chama de Thalita. Fica aqui. Vem aqui, Thalita, em nome de Jesus. A Thalita trabalhou na igreja, sempre aprendeu Deus, pregou a palavra, para voltar a pegar, né, Thalita? Calma, menina. É os meus ouvidos, tá? Você decepção da brincadeira. Aí a Thalita falou: não, eu vou dar um tempo de igreja, que eu estou assim, vou dar um tempo. Aí sai, vai embora. Chega lá, faz o que quer. Aí depois, assim, não, agora eu cansei, eu vou voltar para a igreja. Beleza. Eu sei que Jesus Cristo é misericordioso. Se eu pedir perdão a Jesus, ele vai me perdoar. Claro. Principalmente se for de coração. Aí a Thalita pega a Bíblia dela e vem para a igreja. Não fala nada. Jesus perdoou? Óbvio. Jesus recebeu? Óbvio. Só que a Thalita nunca foi lá na frente. Você sabia que não...
Se coloca todos de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Ficou alguém sem pegar o corpo de Cristo? Aleluia. Todos pegaram? Esse é o corpo de Cristo que foi entregue por vós. Este é o corpo de Cristo que foi entregue por vós. Amém. Levanta. Assim diz a palavra do Senhor Espírito por Paulo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça ao partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que foi entregue por vós. Poder participar do corpo de Cristo. Toma o teu assento. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça e pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra a tua graça, fala tua amor, para nós o caminho para Ele, posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados
Ficou alguém sem pegar o cálice? Todos ficam de pé, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Este é o cálice da nova aliança. Glória a Deus. Levanta. Semelhantemente, também depois Ceia tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testemunho do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Poder participar do cálice do Senhor.
Glória a Deus. Não tem dois nomes, né? É isso? Tem o que lá? Pudim e... É feio para os aqui. A passa da abençoe a obra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esta semana, a agenda da Semana dos Obreiros do Campo, vai estar a irmã Sônia, e o irmão Edmilson. Estão indo lá para o Genebra. Sabe chegar lá, irmão Edmilson? Não sabe não, né? Eu vou mandar um GPS para o senhor lá. Primeira vez, tá? Depois. Não é fácil de acertar. Acho que ela está a mesa, toda soltada, está a mesa. O casal vai para o Genebra esse mês, nas quarta-feiras. No Moreira já está tudo ok. Já tem casal de obreiro lá. Na Brasilina eu estaria indo na quarta agora, só que eu tenho um compromisso, o meu irmão está indo me representar quarta-feira lá na Brasilina. Então vai ter obreiro lá na obra do Senhor Jesus. E assim, sucessivamente, vamos continuar glorificando o nome de Jesus. Amém, meu amor? É só isso? Tem mais alguma coisa? É só isso. Terça-feira profética, não perca. Sexta-feira, eu sabia de alguma coisa. Lembrando aos obreiros que estão de folga do campo, eu preciso de vocês nas terças e nas sextas. Sexta-feira eu estava meio que ruim aqui de obreiro. Sexta-feira é muita libertação. Então os obreiros que estão de folga do campo, eu preciso de vocês aqui nas terças e nas sextas. Fechou? Joga bom com vocês, irmão. Vai vocês. Então estejam aqui, e vai ser bênção no nome do Senhor dos Exércitos. Vamos colocar de pé, vamos estar encerrando, é só isso aí, em nome de Jesus. O presbítero Leandro, vem aqui encerrar um culto, meu filho, em nome de Jesus. Vem aqui, rapaz, obedeça o altar. Essa aqui foi ameaça, assim. Vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Pai, mais uma oportunidade, Pai, de te adorar e bendizer o teu nome, Pai. Pai, que o Senhor nos leve embora para casa, Pai, que nós possamos chegar no nosso destino, Pai. Pai, que os anjos do Senhor possam contar, Pai, o nosso pecado. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse culto. O Senhor nos deu uma semana abençoada e profética, Pai. Por isso que nós te pedimos, te agradecemos e que ele diga amém. Amém. Com a tua mão levantada, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces comunhão e consolação do Espírito Santo, seja toda a amada igreja, não somente agora, mas para todo sempre por Deus. Digam amém. Vão em paz, que Deus e Cristo vos abençoe.